Oi, meu amigo e minha amiga. Dr. Fábio da EcoClass para convidá-lo e convidá-la para mais um bate-papo sobre saneamento. E hoje o assunto: lodos ativados, MBBR e IFAS. Vamos lá dar uma conversada sobre eles, ver o que eles têm de semelhança e o que eles têm de diferença? Então, vamos lá estudar um pouquinho junto? Bom, então, meus amigos, minhas amigas, aqui estamos para mais um saboroso e rápido bate-papo sobre saneamento, com um tema muito instigante e importante dentro do tratamento de esgoto e efluentes industriais. Falaremos hoje, brevemente, é claro, das semelhanças e diferenças desses três processos de tratamento: os lodos ativados, MBBR e agora. Começa já aqui uma certa polêmica. AIFAS ou IFAS? Bom, vou adotar o termo IFAS e a pronúncia IFAS e vou já até justificar e defender a tese de que temos que chamar de IFAS e não de AIFAS. Bom, vejam bem, o MBBR é a sigla do Moving Bed Biofilm Reactor, o nome em inglês desse processo de tratamento. E nós não pronunciamos MBBR, nós pronunciamos MBBR. Logo, a sigla do Integrated Fixed Film Activity Sludge, nome em inglês, eu não preciso chamar de IFAS. Eu posso também aportuguesar e chamar de IFAS. Para mim, soa melhor IFAS e é assim que eu vou chamar aqui para nós. Então, o título do nosso bate-papo é esse aí: Lodos ativados, MBBR e IFAS. Semelhanças e diferenças. Vamos lá, só que antes de irmos ao objetivo, vamos dar uma passeadinha, uma breve passeadinha, numa contextualizada. Os processos de tratamento, eles podem ser classificados de acordo com a capacidade ou não de retenção, de haver retenção de biomassa. E aqui, quando falamos biomassa, estamos falando do conjunto de micro-organismos atuantes no processo. O que vem a ser, então, um processo de tratamento com retenção de biomassa? Basicamente, é aquele processo em que se aplica o retorno de lodo ou que há um crescimento de biofilme aderido a uma superfície. De forma que o que caracteriza um processo de tratamento com retenção de biomassa é a diferenciação entre o tempo de permanência do líquido, o chamado TDH, tempo de detenção hidráulica, do tempo de permanência do micro-organismo, que podemos aqui simbolizar pela idade do lodo, ou seja, os processos de tratamento com retenção de biomassa, meus caros e minhas caras, são aqueles em que o micro-organismo ele fica mais tempo no processo do que o líquido, no caso, do que o esgoto. A gente pode aqui, só para dar um exemplo do contraponto, não, os processos de tratamento sem retenção de biomassa, como as lagoas facultativas, as lagoas aeradas mecanicamente, onde o tempo de permanência do esgoto, o tempo de permanência do líquido, o TDH, é igual, é o mesmo que o tempo de permanência do micro-organismo, porque não há nem desenvolvimento de biofilme para que ele possa ficar aderido e permanecer mais tempo atuando no processo, e nem um retorno de lodo para resgatá-lo e reinseri-lo novamente no processo de tratamento. Então, esses três processos que falaremos, que conversaremos agora nesse bate-papo, lodos ativados, MBBR e IFAS, eles são classificados como processos de tratamento com retenção de biomassa. Então, vamos lá. Basicamente, o que é o processo de lodos ativados? Um dos processos mais falados e mais utilizados. E diria a vocês, um dos mais instigantes a estudar, dado a sua cinética, dado a microbiologia a ele aplicado e dada toda a importância dentro do cenário de tratamento de esgoto. E é um processo já antiguinho, né? Centenário, data do começo do século passado, desenvolvido por Arden e Lockett. É um processo biológico aeróbio com biomassa suspensa, ou seja, os lodos ativados, meus amigos e minhas amigas, forma floco biológico. Nós temos uma biofloculação, o agregado microbiano está presente nesses flocos. E a retenção de biomassa, que o caracteriza como tal, se dá pela recirculação do lodo biológico. O lodo adensado no decantador secundário, lá no fundo do decantador secundário, por meio de uma elevatória de recirculação, é reinserido no tanque de aeração.
É claro que não na sua integridade, na sua totalidade, melhor dizendo, né? Uma parcela desse lodo, uma parcela tal que permita a manutenção de micro-organismos numa concentração elevada no tanque de aeração, tornando esse processo compacto e capaz de receber grandes cargas orgânicas para o seu tratamento. O MBBR, Moving Bed Biofilm Reactor, ou aportuguesando, assim, em livre tradução, um reator biológico de leito móvel. É um processo mais novinho, data da década de 1980, desenvolvido na Noruega. Basicamente, meus amigos e minhas amigas, o MBBR ele nasce de uma adaptação do sistema de lodos ativados, mediante a introdução de pequenas peças de plástico de baixa densidade e de grande área superficial, o que nós chamamos de biomídia. Essas biomídias, elas substituem o retorno de lodo, porque não há retorno de lodo no MBBR. E o MBBR é também um processo com retenção de biomassa. Por quê? Porque nesse processo biológico aeróbio, há formação de biofilme nessas biomídias. O fato dessas biomídias terem uma grande área superficial traz para esse processo uma robustez que a gente vai poder, que a gente terá a oportunidade de se aprofundar melhor daqui a pouquinho. Porque antes a gente tem que falar do IFAS, do Integrated Fixed Film Activity Sludge, aportuguesano também, numa livre tradução, um processo com biomassa aderida em leito móvel integrado ao lodo ativado. Nomão, né? IFAS é mais pá, você já sintetiza melhor. O que é esse IFAS? O IFAS é um processo híbrido. É uma variante híbrida que congrega o MBBR e o lodo ativado. Por que eu digo que o IFAS é um processo híbrido? Porque ele traz para si o crescimento de biomassa em suspensão, por meio da biofloculação, da formação do floco biológico, característico do processo de lodos ativados, e traz também para si o desenvolvimento de biofilmes, na medida em que ele emprega também as biomídias características do processo MBBR, ou seja, o IFAS ele tem em si todos os benefícios de um processo de crescimento em suspensão e de crescimento aderido. Ele tem floco biológico e biofilme. Isso faz com que esse processo de tratamento seja, portanto, um processo híbrido. E aí, olha só aqui o desenho, né, o fluxograma, para a gente poder comparar os fluxogramas desses três processos. Processo de lodos ativados, conhecido nosso, né? Aqui o preliminar, o tanque de aeração e o decantador secundário. E olha só a elevatória de reciclo, de retorno de lodo. Lembrando que para a imposição da idade do lodo, para controle dessa população, do tempo de permanência do micro-organismo, nós temos aqui o descarte intencional de lodo de excesso, né? Então, esse é o processo de lodos ativados. Um crescimento de biomassa em suspensão, por meio da biofloculação, da formação do floco biológico. Aqui temos o MBBR, o fluxograma do MBBR. Também temos aqui um decantador primário, o antecedendo, e aqui o tanque de aeração e o seu decantador secundário. Percebam que nós não temos aqui a elevatória de reciclo de lodo, tampouco de descarte de lodo. Por quê? Porque nós temos dentro do tanque de aeração a inserção das biomídias, desses elementos suporte para desenvolvimento do biofilme. A gente pode dizer que no processo MBBR, a formação de flocos na fase líquida, de biomassa livre, é muito pequena. Gera aí em torno dos seus não mais do que 500 miligramas por litro, expressos na forma de SSV. Ou seja, a população de micro-organismo, a microbiota, que realmente exerce a atividade de estabilização da carga orgânica, da carga poluidora presente no esgoto, desenvolve-se nos biofilmes aderidos a essas pequenas peças, as biomídias aqui dentro. Logo, eu não tenho descarte de excesso de lodo e tampouco a necessidade de reciclo de lodo. Já o processo IFAS, aqui nós temos o mesmo desenho, fluxograma, lodos ativados,
Porém, no tanque de aeração, o mesmo desenho que eu vejo aqui no processo de MBBR. Quer dizer, eu tenho o desenvolvimento de uma biomassa em suspensão, tal qual eu tenho no processo de lodos ativados, da ordem aí dos seus 2.000, 3.000 miligramas por litro expresso como SSV, e eu tenho o desenvolvimento do biofilme nas biomídias presentes aqui no tanque de aeração. Novamente, temos aqui a biomassa em suspensão, o floco biológico, e a biomassa aderida, o biofilme. Isso faz com que esses três processos eles tenham semelhanças e tenham as suas particularidades, que faz com que cada um seja melhor aplicado dentro dos contextos que assim se enxergar, dentro dos processos, dentro dos dimensionamentos em que eles são chamados a atender às suas demandas. E aí, antes da gente falar mais especificamente, né, dessas semelhanças e dessas diferenças, vamos falar um pouquinho das biomídias, já que as biomídias, essas peças de plásticos, de polietileno de alta densidade, elas estão presentes nesses dois processos, tanto no MBBR como no IFAS. Né? E aqui a gente tem uma tabelinha, né, com alguns exemplos de biomídias tradicionais de PAD que nós encontramos no mercado, né? Variando com uma área superficial de 500 metros quadrados por metro cúbico até a área superficial de 1.200 metros quadrados por metro cúbico. Ou seja, nós temos biomídias que atendem a uma infinidade de circunstâncias, de necessidade de desenvolvimento de biofilme. O que é importante que essas peças tenham? É importante que elas tenham uma robustez para não se deformarem e essa densidade tal qual que permita que elas não permaneçam preferencialmente boiando e nem preferencialmente sedimentando, né? Que elas consigam, graças a essa densidade específica delas, manterem-se fluidas dentro do sistema de aeração. O que eu quero dizer com fluidas? Se movimentando ao longo do tanque de aeração, porque a gente vai ver já que é muito importante essa movimentação dentro do tanque de aeração. Só antes, é importante a gente saber que a tecnologia ela não para. Né? Essas são as biomídias tradicionais, em PAD. Porém, hoje o mercado ele também oferece essas mesmas biomídias, com essas mesmas áreas superficiais altíssimas, até como a gente vai ver, superior, porém em outro material, na base desse polímero, do poliuretano. Olha só, essas redondinhas, elas chegam a ter uma área superficial superior a 3.000 metros quadrados por metro cúbico. Traduzindo isso, para quem não está ligando o nome à pessoa, 1 metro cúbico dessas biomídias tem 3.000 metros quadrados de área para crescimento de biofilme. Para quem ainda está com dificuldade de ligar nome à pessoa, imagina isso, trazendo um paralelo para o nosso intestino. O nosso intestino delgado, ele tem, e juntamente com a parte do intestino grosso, ele tem cerca de 7 metros de área superficial. E está dentro da gente. Eu tenho 1,76 m. Como que cabe 7 metros de intestino dentro da minha cavidade abdominal? Porque existem as microvilosidades, que faz com que a área superficial seja grande, ocupando pouco espaço. Essa é a mesma ideia da biomídia, que a área superficial seja grande, porém ocupando um pequeno espaço. Então, se vocês perceberem aqui, nas biomídias tradicionais, nós temos essas aletas internas. E nas biomídias de poliuretano, esses poros que se formam. E para ter uma ideia, em termos de tecnologia e de opção, em termos de capacidade de área superficial para ofertar para o tratamento, olha só essas esponjinhas, né? Essas biomídias de poliuretano embarcadas com carvão ativado. Elas chegam a ter uma área superficial estimada da ordem de 20.000 metros quadrados, metros cúbicos. Qual que é a vantagem disso? Eu, com uma quantidade menor de biomídia, seja desse exemplo, ou mesmo desse exemplo, eu preciso de um volume menor do que eu precisaria de um volume dessas biomídias.
Isso faz com que os meus reatores também sejam menores. Porém, há outras demandas que entram no contraponto. Uma maior necessidade, uma melhor sistema de difusão, de aeração, e uma carga tal qual que mereça essa atenção toda. Enfim, independentemente do que me move para escolher a biomídia que eu usarei no meu processo MBBR ou IFAS, o mais importante, meus caros e minhas caras, o mercado me abastece. E quando eu digo mercado, eu estou falando do mercado nacional, porque hoje, aqui no Brasil, nós temos empresas que produzem essas peças com as mesmas qualidades daquelas que há 20 anos atrás tínhamos que importar do exterior. Então, hoje o mercado dá conta. E isso é bom, porque, veja só, essas biomídias, elas são o coração do MBBR e nos IFAs é metade do coração, já que a outra metade são os flocos biológicos. Olha só o que acontece dentro na área superficial, aqui, ó, nessas áreas superficiais, no seu interior, na área protegida da biomídia. Nós temos a sua colonização por micro-organismos, por bactérias, que vão conseguir aderir-se a esse meio suporte através da liberação desses polímeros, dessas substâncias poliméricas extracelulares, os chamados EPS, que é como se fosse uma colinha. Então, essas primeiras bactérias vão colonizando aos poucos, vão se aderindo. E uma vez fixadas aqui, nessa área superficial, começam a se desenvolver, começam a crescer e dá origem ao biofilme. E ele atinge espessuras tais que permite o desenvolvimento de áreas, de zonas específicas ao longo do seu perfil. Então, olha só, mais próximo ao contato com a fase líquida, nós temos a zona aeróbia, onde o oxigênio dissolvido é presente, onde processos de degradação da matéria orgânica por meio das bactérias carbonáceas heterotróficas ordinárias ocorrerão, e aonde também ocorrerá a nitrificação pela presença das bactérias aeróbias quimioautotróficas nitrificantes. Porém, na medida em que nós vamos mergulhando no perfil desse biofilme, a difusão de oxigênio torna-se limitante ao ponto de que, lá perto, lá para o fundo dele, nós temos a formação de zonas anóxicas, porque eu não tenho mais oxigênio dissolvido, mas posso ter nitrato vindo da nitrificação que aconteceu aqui em cima. Ou mesmo zonas anaeróbias, onde eu não tenho nitrato, apenas tenho a ausência de oxigênio. Por quê? Porque aqui, nessa zona anóxica, o nitrato ele já foi desnitrificado. É isso aí. O biofilme bacteriano desenvolvido nessas biomídias, nos processos MBBR e IFAS, eles são capazes, eles são competentes de entregar o processo de nitrificação e desnitrificação simultânea, graças à existência dessas zonas aeróbia e anóxica. E a presença dessa zona anaeróbia no biofilme é também um elemento facilitador ou agregador para a remoção de fósforo. Olha só quantas vantagens o biofilme ele traz. E olha só quantas vantagens quando eu tenho uma peça como essa biomídia com área superficial para o desenvolvimento de muito desse biofilme. E é claro que aqui eu não estou falando só de um biofilme puramente bacteriano. Não, meus amigos e minhas amigas. Nós temos aí a mesma microbiota típica que eu encontro em processo de lodos ativados, no floco biológico. Olha só, temos aqui os nossos amigos rotíferos, temos a presença de protozoários pedunculados, como essa vorticela, encontramos protozoários livre-natantes, predadores de floco, encontramos anelídeos, encontramos nematóides, enfim, todos os micro-organismos comuns ao floco biológico de um processo aeróbio do lodos ativados é também encontrado nesse biofilme bacteriano que se desenvolve nas biomídias. Agora, o que chama a atenção é que nos biofilmes é muito mais comum eu encontrar em abundância esses micrometazoários, né, os rotíferos, e protozoários pedunculados em grande quantidade. Micro-organismos esses bem comum em processo de lodos ativados,
com alto tempo de permanência dos micro-organismos, com alta idade do lodo, como, por exemplo, o processo de aeração prolongada, dado que esses micro-organismos presentes aqui nesse biofilme, eles terão um tempo razoavelmente bom para se desenvolverem e fazerem com que a sua população seja representativa nessa microbiota, nessa ecologia que se forma no biofilme. Então, olha só, as biomídias, né, repetindo, né, o coração do MBBR e parte do coração do IFAS, a gente tem que ter alguns cuidados ao adquiri-lo, né? Principalmente as de PAD, as de polietileno de alta densidade. Por quê? Eu tenho elas feitas com resina virgem e com resina reciclada. Qual das duas eu vou adquirir? Bom, aquelas que atendem à minha demanda. As duas têm os seus benefícios. Uma é o custo, a outra é a resistência ao longo do tempo. As biomídias de poliuretano, quando que elas são interessantes para mim? Quando eu quero ter reatores menores ainda. Enfim, é importante a boa escolha da biomídia. E por isso eu torno a dizer, o mercado ele é pródigo, o mercado nacional ele é pródigo em nos entregar bons produtos desse segmento. O que temos que levar em consideração como o mínimo necessário para entendermos a configuração desses processos? Primeiro, a ABNT 12209, ela admite para esses processos fração de recheio entre 30% e 70%. Então, isso é o recomendado para os processos MBBR, que no tanque de aeração, essa relação volume-volume, eu tenha no mínimo 30% de MBBR no seu enchimento, 30% do volume do tanque preenchido com o volume de biomídias, até no máximo 70% do volume de biomídias em relação ao volume do reator. E aqui, só para ilustrarmos a questão das biomídias de poliuretano, isso pode ser um problema. Dada a sua área superficial ser elevadíssima quando comparada com essas de PAD, ela não atende a esse pré-requisito mínimo indicado pela ABNT. Muitas vezes, com 20% de enchimento com essas biomídias de poliuretano de altas áreas superficiais, eu já atinjo a área que eu necessito para o meu tratamento. Bom, vamos lá. A gente está falando de uma evolução tecnológica e estamos aqui diante de uma indicação não com poder regulatório. Né? A ABNT ela apenas orienta a configuração, o dimensionamento. Logo, se você pretende utilizar essas novas biomídias de poliuretano, é necessário um certo estudo, é necessário você se familiarizar com ela e aí sim perceber que ela pode atingir performances excelentes, mesmo com uma fração de recheio inferior a 30%. Essa fração de enchimento, por que essas biomídias, as tradicionais zonas aqui, elas têm que ficar de 30% a 70%? Porque eu tenho que ter essa movimentação livre das biomídias. Por quê? Para criar essa condição de cisalhamento, de choque entre as biomídias e, principalmente, favorecer essas condições hidrodinâmicas. Eu preciso que o fluido passe por dentro dessas biomídias aqui, porque é justamente essa ação hidrodinâmica que me ajuda a controlar o crescimento do biofilme. Senão, eu corro o risco desse biofilme se desenvolver de tal forma que ele venha a comatar, a entupir essa aleta aqui. E isso daí não é bom. O que eu quero? Eu quero um biofilme fino o suficiente para que eu consiga desenvolver as três áreas: aeróbia, anóxica e anaeróbia. E para conseguir isso, eu necessito dessas boas condições hidrodinâmicas, de um bom sistema de aeração. Né? Porque senão isso não vai acontecer. E essa vazão de recheio, se ela for mal estabelecida, né, em relação ao volume do meu tanque, olha só o que acontece. Eu posso cometer esse equívoco. Ter biomídias demais por meu tanque. E ele não conseguir fluidizar, ele não conseguir permitir que essas biomídias mexam-se ao longo do tanque. Por isso é necessário um bom projeto e uma boa operação para perceber se está tudo bem, se está tudo correndo
como previsto em relação à fluidização, ao movimento dessas biomídias no tanque de aeração. Outro detalhe importante, analítico, é que se nos lodos ativados eu controlo ou estimo a população de micro-organismos presente no processo através da análise de sólidos em suspensão voláteis, e aí aproveito para fazer aqui um parênteses e convidá-los a ouvir o nosso bate-papo sobre idade do lodo e relação alimento-micro-organismo. Lá, a gente explora um pouquinho mais detalhadamente essa relação entre o SSV e os micro-organismos. Beleza, meus caros e minhas caras? Mas, enfim, voltando. Né? No processo de crescimento em suspensão da biomassa, né, com floco biológico, eu uso o SSV para me quantificar. Nos processos de desenvolvimento de biofilme, com essas biomídias, seja no MBBR ou seja no IFAS, eu preciso determinar, de alguma maneira, esses sólidos aderidos totais, esse biofilme que se desenvolve. E existem vários procedimentos propostos na literatura. Aqui, por exemplo, eu ilustro para vocês uma dessas possibilidades de metodologia para a determinação dos sólidos totais aderidos nas biomídias, através dessa raspagem, dessa remoção do biofilme e da sua posterior quantificação, como se fosse sólidos em suspensão, né? Uma análise gravimétrica. É uma análise simples e que te entrega um resultado estimativo do desenvolvimento de quantos gramas por metro quadrado você tem de biofilme. E isso é importante para o controle do seu processo, para o monitoramento do seu processo. Outro cuidado também especial e particular aos processos que empregam as biomídias, no caso MBBR e IFAS, é o preparo do tanque de aeração. Como vocês já devem ter percebido, eu posso transformar uma planta de lodos ativados em MBBR. Eu posso transformar uma planta de lodos ativados em IFAS. Eu posso transformar uma planta de MBBR em IFAS. Agora, vejam bem, sempre que eu transformar uma planta de lodos ativados em MBBR ou em IFAS, ou simplesmente projetar direto uma planta de MBBR ou IFAS, eu tenho que criar um mecanismo de proteção para essas biomídias, que elas não saiam do tanque de aeração, que elas não sejam sugadas pelas bombas, que elas não sejam carreadas para o decantador secundário, para que elas não caiam para fora do meu tanque de aeração. É necessária a introdução de telas protetoras para que realmente as biomídias fiquem retidas, bonitinhas, lá no tanque de aeração. E aí, vamos para os finalmente, né? Um comparativo de algumas características desses nossos 3 processos que a gente está trocando essa ideia. Primeiro, retorno de lodo. Eu tenho ele presente no lodos ativados e no IFAS. Possibilidade de nitrificação e desnitrificação simultânea. Os processos de desenvolvimento de biofilme, MBBR e IFAS, permite a ocorrência de nitrificação e desnitrificação simultânea, o NDS. O processo de lodos ativados também, porém, é necessário toda uma operação especializada. Por quê? Primeiro, é necessário uma idade do lodo alta para que ocorra a nitrificação, né? Estamos falando aí, então, de uma aeração prolongada, e é necessário uma automação no controle do oxigênio dissolvido. Esse OD, ele não pode passar de 0,8 miligramas por litro. 0,8 miligramas por litro. Porque aí você consegue formar flocos biológicos que têm as mesmas características que a gente comentou no biofilme, que desenvolva no seu interior essas zonas aeróbia e anóxica e permita a ocorrência no seu interior, portanto, da desnitrificação. Então, processos de lodos ativados, ele possibilita o NDS, porém é necessário uma adaptação e uma operação muito mais assistida. A absorção de carga de choque. Imagina que chega algo violento. O lodo ativado, ele é parrudo, mas não se compara com o MBBR e o IFAS. As biomídias, né, a formação do biofilme, é uma proteção maior para essas cargas de choque. E aqui eu aproveito para citar um dos benefícios daquela biomídia de poliuretano embarcada com carvão ativado.
Esse tipo de biomídia, o carvão ativado, é um agregador protetivo para essas cargas de choque que, eventualmente, entrem na estação de tratamento. Boa sedimentabilidade do lodo. Bom, o lodo ativado tem uma boa sedimentabilidade. A gente controla isso ou monitora isso com o IVL. Quando você tem uma boa biofloculação, uma boa formação de floco, ele sedimenta compacto, que é uma maravilha. O IFAS, a mesma coisa. Tem uma boa sedimentabilidade porque ele é parte lodos ativados. Portanto, ele também tem toda essa atenção na biofloculação. O MBBR, ele tem uma má fama na sedimentabilidade do pouco lodo que ele forma. Como o foco do processo não é a biomassa em suspensão e ela acaba se desenvolvendo meio que à revelia, em geral, não há uma excelente sedimentabilidade, mas também não é uma porcaria, né, meus caros e minhas caras? Também assim, nossa, terrível. Ué. Mas é uma sedimentabilidade tal que, em alguns casos, é necessário uma assistência química. Preciso dosar algum coagulante para melhorar a segurada, né, a retenção desses sólidos que vão para o decantador, para que eles não sejam carregados no efluente final. Consumo de OD. Aqui também, quanto mais gente, mais respira. Quanto mais micro-organismo, maior a demanda. Então, no IFAS, eu tenho um lodo ativado dentro de um lodo ativado, ou eu tenho um MBBR dentro do lodo ativado. Imagina só, a quantidade de micro-organismo é muito grande. Então, o consumo de ar é maior, até porque, além de prover o metabolismo energético de toda essa galera que está lá presente, na biomassa em suspensão e na biomassa aderida, eu ainda tenho que garantir a boa fluidização das biomídias. Então, o consumo, a necessidade de oxigênio no IFAS é maior do que no MBBR, porque também eu tenho que suprir a necessidade metabólica dos micro-organismos e garantir também a fluidização das biomídias. Então, o MBBR é maior do que os lodos ativados. Os lodos ativados, portanto, é o que tem o menor consumo de oxigênio quando comparado com os seus co-irmãos aqui presentes. Produção de lodo de excesso. Aí está fácil também, né? O MBBR quase não produz lodo de excesso. Já os lodos ativados e o IFAS produzem e terão esse lodo de excesso sendo removido do sistema para efeito de controle da idade do lodo em suspensão e, portanto, terão aí todo esse cuidado e esse trabalho oneroso a mais no manejo do lodo produzido em seus respectivos tratamentos. Capacidade de receber maior carga orgânica. Aqui a gente está comparando os três parrudos, os três pesos pesados no tratamento de esgoto. E aí, é meio parecido com o que eu comentei com vocês no oxigênio, né? Quanto mais gente, mais respira, mas quanto mais gente, maior a capacidade de metabolizar, de hidrolisar, de arrancar a matéria orgânica no esgoto, de receber maior carga orgânica. Então, o IFAS tem uma maior capacidade do que o MBBR, que tem uma maior capacidade do que os lodos ativados. Até porque, tanto o IFAS como o MBBR, eles guardam uma gordurinha. Por quê? Porque eu tenho lá aquela fração de enchimento de 30% a 70%. Então, se eu estou trabalhando com 50% de enchimento, eu ainda tenho mais 20% de biomídias que eu posso colocar. Eu posso crescer a minha área superficial ainda, permitindo um maior desenvolvimento de biofilme. Percebe só a flexibilidade em termos de ter a opção de receber mais carga quando eu trabalho com MBBR e com IFAS? E, por fim, o volume dos reatores, né? Aqui também, o IFAS tende a ter um reator menor do que o MBBR e o MBBR tende a ter um reator menor do que os lodos ativados. Isso comparado para uma mesma carga, dado a presença das biomídias, por si só, já reduzir o volume do tanque de aeração, porque faz com que uma grande população esteja presente num pequeno espaço que é as biomídias. Enfim, meus amigos e minhas amigas, terminamos aqui esse nosso breve e arrisco dizer superficial passeio sobre essas três tecnologias. Não é de longe a nossa intenção esgotar o conteúdo, até porque seria uma pretensão
muito ingênua da nossa parte, né? São 3 processos que escondem, sabe, ainda muitas coisas para vocês descobrirem, muitos detalhes e muito conhecimento a ser desbravado. Mas está aí, entregue a vocês nessa nossa conversa rápida as suas características, as suas particularidades, as suas semelhanças e as suas diferenças. A gente aqui da EcoClass espera que tenha servido para agregar, que tenha servido para informar e, acima de tudo, aguçar a curiosidade de vocês. Gostaram? Não esqueçam de dar o joinha, de compartilhar com os seus contatos. Ainda não se inscreveu no nosso canal? Se inscreva. Nós estamos com uma produção de conteúdos informativos, com produção de conteúdos que trazem conhecimento muito intenso. Vocês não vão se arrepender. São conteúdos que agregam na sua formação. Então, se inscrevam no nosso canal, acione aí o sinozinho e curta-nos em nossas redes sociais. E, mais uma vez, o nosso muitíssimo obrigado por estar com a gente nessa conversa. Até a próxima.